esta semana. E aí, eu deixo invadir ou não? Monta uma equipe e faz uma interceptação desses bandidos na rodovia. Impossível interceptar 70 bandidos na rodovia. Não dá. Não dá. Então, e aí tem uma outra questão sobre a legitimidade, porque muita gente fala da legitimidade. Você tem vários inquéritos policiais do Rio de Janeiro que investigavam o DOCA e o Comando Vermelho. E esses inquéritos foram finalizados, o Ministério Público ofereceu denúncia e o Poder Judiciário, os juízes do Rio de Janeiro, muitos bem valorosos, que eu admiro muito, esses juízes pediram a prisão preventiva do DOCA, porque ele é assassino, porque tem evidências que ele torturava mulheres e obrigava essas mulheres a fazerem sexo. Tem evidências no inquérito policial. Então o DOCA tem que ser preso, pô. Deixa o DOCA pra lá. Não dá. Isso não é Estado Democrático de Direito. Né? Além de prender o DOCA, tem que retirar as armas. Né? Não existe a opção de deixar pra lá. Existe a opção de te enfrentar o problema. Agora, eu concordo, por exemplo, hoje eu conversei com o Renê Silva vindo pra cá. Eu concordo com o Renê que essa operação já foi feita há 15 anos, né? Se você não ocupar o território de forma permanente, e aí não é só polícia, aí não é papo de esquerda não, Igor, é todo aquele conjunto de ações que a gente sabe que vão tirar o jovem do crime, né? Ações sociais, esporte, lazer e cultura. Mas eu lamento muito, porque nós não tivemos o aproveitamento do êxito. Prendemos 80 bandidos, matamos 140, 130, apreendemos 150 fuzis. Não podemos mais sair daqui não, temos que ficar. Porque se a gente sai, é um desrespeito à vida dos 4 policiais que morreram. É um desrespeito àquele morador, porque daqui a 6 meses vai ter que ter outra operação dessa. E aí eu começo a concordar com setores, é isso sempre, aí eu começo. Mas que o Comando Vermelho tem que ser derrotado, que a arma tem que ser retirada, que o DOCA tem que ser preso, isso eu não tenho dúvida alguma. Eu acho que também tem dúvida. Não, nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Porque tem gente que tem dúvida, viu, cara? Se o DOCA devia ser tem preso. gente que diz pra mim assim, tem que combater o tráfico na Faria Lima. Que papo esquisito. Faria Lima é uma coisa, lavagem de dinheiro, né? É um crime sofisticado que não envolve disputa territorial. E ali é recuperação do território, né? Um jornalista disse pra mim esses dias aí, que eu admiro também, mas olha a diferença do governo federal. O governo federal faz a operação da Faria Lima, né? Não dá tiro, né? Tá bom. E o território? Deixa pra lá? Né? E outra coisa, jornalista que elogia a operação da Faria Lima, que eu também elogio, tá? O PCC continua existindo, viu? O PCC continua extorquindo pessoas. Então aquela magnífica, espetacular, linda, maravilhosa, necessária operação da Polícia Federal na Faria Lima não resultou no fim do PCC. O PCC continua forte como sempre, né? Então, comparar a operação da Faria Lima com isso aí é uma burrice extrema de alguns jornalistas brasileiros, né? Isso aqui é recuperação de território. Agora, por outro lado, de novo... Dá pra dizer que você vê... Uma outra coisa que se ouve, se lê e tudo mais, porque essas são informações não oficiais. Sim. Que o CV ou as facções criminosas no Rio, quando há uma operação dessa policial, eles usariam os moradores como escudo, colocando-os para fora de casa ou qualquer coisa assim, usando a população para se proteger ou, sabe, colocar os caras na linha de fogo por alguma razão. Isso procede? Eu já vi isso várias vezes. Dessa vez isso não foi possível em função da operação ter ocorrido muito cedo. Se essa operação ocorre por volta de 7 da manhã, sim, o CV ele ativa alguns grupos familiares, eventualmente familiares envolvidos, né? Se o CV tem 400, 500 bandidos aí, ele consegue ter um grupo de familiares em torno de 2.000, sabe? É uma comunidade onde a maioria esmagadora absoluta são pessoas muito decentes, né? Trabalhadoras. É uma comunidade que são 14 favelas, estimativa de 130 mil até 200 mil habitantes naquela região que envolve a Penha e o Complexo do Alemão. São 14 favelas, tá? É uma cidadela, na verdade é uma cidade. Então, assim, eu já vi, isso aconteceu no Jacarezinho recentemente, numa operação da Polícia Civil, o morador, vai pra rua, vamos pra rua, vamos pra rua.
Eu acho que isso é um ato de terrorismo também, Também. né? Lewandowski acha que não, mas eu acho que é. Mas dessa vez isso não aconteceu. Entendo que em função da operação ter acontecido muito cedo, né? As equipes do BOPE chegaram na mata, era noite ainda. Então o CV não conseguiu dessa vez fazer isso, não. E a história que os caras fala-se também, estão falando nas redes aí, que os policiais estavam arrancando a cabeça dos bandidos na faca porque não tinha nenhuma marca de tiro no corpo e tudo mais. Há mais ou menos 10 anos teve uma operação do BOPE na favela da Maré, onde 2 policiais do BOPE foram feridos e 12 bandidos morreram, né? Era próximo às Olimpíadas isso. E o jornalismo de uma grande emissora categoricamente afirmou que os bandidos foram perfurados à faca. E no Instituto Médico Legal, médicos legistas que não são policiais militares, que não têm ligação nenhuma com o BOPE, né, que são acompanhados por promotores, né, disseram que nenhum dos bandidos foi esfaqueado. Então eu conheço essa história do morador dizer que o bandido foi esfaqueado há anos, né? Arrancar uma cabeça não é algo que você faça com uma faca desse tamanho, né? Não é algo razoável entender que no meio de uma operação, vários policiais do BOPE baleados, né? Vários colegas da Polícia Civil mortos, né? Alguém tenha se preocupado em arrancar a cabeça de alguém. Mas eu digo para você que um tiro de 762 no pescoço, nessa região aqui, realmente retira uma cabeça, a cabeça sai. Um tiro de 762 aqui... Tira um braço. Tira o braço e ele não fica preso nem por músculo, nem por nervo. Ele cai mesmo, sabe? O braço vai cair, vai despencar. Então, eu entendo que alguém possa ter visto uma imagem verdadeira de uma cabeça ou aberta, decepada, e o camarada vai dizer, pô, o policial arrancou a cabeça. Nesse momento tem vários médicos legistas do IML fazendo lá a perícia lá do corpo, né? Eu acho um pouco provável que isso tenha sido verdade. Mas, se acontecer, será lamentável. Uhum. Todos os policiais do BOPE estavam com câmeras, tá? Tinham 200 e tantos policiais do BOPE no terreno, todos com câmeras, e a polícia vai liberar as imagens hoje. As imagens são imagens terríveis. Policiais do BOPE feridos, deitados no chão. Tu teve acesso? A bala, eu vi uma imagem, cara. Realmente uma coisa parece o filme do Platoon do Vietnã. É exatamente muito parecido. Muita bala voando. É uma imagem para que esses babacas, de uma vez por toda, nunca mais falem que aquilo foi uma emboscada para matar bandido. Aquilo foi um combate. O Rio de Janeiro não é mais uma cidade de polícia e bandido. É uma guerra civil, né? Os policiais foram lá cumprir mandados de prisão. Sim. E de busca e apreensão. Eles nem teriam a opção de não ir, viu? A opção de não ir não existe. A opção da Polícia Militar e da Polícia Civil é dizer para o juiz, olha, a gente vai daqui a 7 meses, a 6 meses, vamos organizar, planejar. Mas quando você tem uma prisão preventiva decretada, no Estado de Direito, em qualquer lugar do mundo, é obrigação do Estado envidar esforços para capturar esse bandido, né? Todo mundo sabe disso. Seja o bandido que o Xandão mandou prender, seja o bandido que invadiu, a pessoa que invadiu um prédio público para quebrar. O Estado tem que envidar esforços de prender. A opção de não ir lá, ela não existe na democracia. A gente tem que deixar isso claro, porque eu continuo ouvindo ao longo da semana, precisava ter ido, nesses comentários, né, de pseudos intelectuais. Eles vão, se mata 100, no dia seguinte vai surgir mais 100. Sim, vai ressurgir mais 100, né? Mas tem que ir lá prender o Doca, sim. O Doca torturou uma mulher, sabe? O Doca mandou invadir uma favela rival, morreu uma senhora de 60 anos, pô. O Doca não pode ficar lá para sempre. E aquela barricada que tá ali não pode ficar lá ad eterno. Sim. Né? O morador não pode ser refém de uma barricada para sempre, né? Isso é vergonhoso, camarada. Vamos lá. E aí, de fato, as imagens que eu vi, cara, do dia, era fogo pra todo lado, assim, um monte de foco, com fumaça subindo, tiro pra cacete. E um dia de caos no Rio. Eu vi também vídeo de pessoas na rua e sendo vindo os bandidos pra roubar o carro, qualquer coisa assim. E inclusive a população saqueando supermercados e tudo mais. A população, na verdade,
ligados ao tráfico, né? A população do Complexo Alemão, como eu disse, a totalidade são pessoas muito boas. Eu operei lá, eu servi lá. É um pessoal muito sofrido, viu, cara? São as verdadeiras vítimas dessa guerra. E são as pessoas que realmente conhecem o que acontece lá. Quem conhece o que acontece no Alemão não é o ativista de Zona Sul, o jovem universitário. Quem conhece a realidade do Alemão não é o jornalista da emissora. Quem conhece a realidade do Alemão é o morador de comunidade. Eu tenho 1.200.000 seguidores que mandam uma mensagem para mim assim: ufa, morador da comunidade, ufa, até que enfim, sabe muito mais do alemão do que o jornalista da bancada. Mas muito mais. Puxa vida, a gente não pode falar sobre isso, capitão, mas a gente está muito feliz aqui. Depois eu te mostro, para que esse morador não seja assassinado. Claro. Porque se eu botar aqui, ele é assassinado em 5 minutos. A ditadura do tráfico faz isso, mata em 5 minutos. Mas esse cara sabe muito mais de alemão, de Adeus, da Penha, do que aquele garoto que está na faculdade de sociologia, antropologia ou história, né? Qual que é a responsabilidade do governador numa operação como essa? Ele não faz parte do planejamento, ele apenas ordena. O governador é o chefe das polícias, civil e militar, né? Sendo algo tão sensível assim, evidente que o governador foi informado pelo secretário de Segurança Pública, pelo Vitor Santos, evidente que o governador sabia de muitas das consequências, né? Das possibilidades de êxito e fracasso. É evidente que o governador, infelizmente, saiu vitorioso politicamente disso. Eu digo infelizmente porque essa operação não serve para levantar alguém politicamente. É uma operação necessária para que a sociedade entenda que o Comando Vermelho tem que ser enfrentado. Mas eu faço um parênteses aqui, que quando o Alckmin assumiu o governo de São Paulo, substituindo o Mário Covas, teve uma grande operação aqui em São Paulo da Polícia Militar para prender bandidos do PCC, no Castelinho. Foram 13 bandidos do PCC mortos num ônibus, seguindo para o interior, eles iam assaltar um carro forte. E a Polícia Militar, inteligência da PM, da Polícia Civil, se eu não me engano também, conseguiram achar o ônibus, cercar esse ônibus e os bandidos foram mortos, né? E isso fez alavancar a popularidade do Alckmin em São Paulo. As pessoas que não conheciam ele passaram a entender que o Alckmin era um cara foda, porque a polícia de São Paulo não dava mole pro PCC. Então, operações como essa no Brasil, num país que está de saco cheio com a violência, de fato, acendem ondas conservadoras. Sim. Então, ninguém fala mais do tarifaço, ninguém fala mais do Eduardo Bolsonaro em Washington, tá todo mundo falando do Cláudio. E vou te dizer o seguinte: as redes sociais estão a favor do Cláudio, né? As viaturas da Polícia Militar, hoje pela manhã, foram aplaudidas nas ruas do Rio de Janeiro. Aplaudidas. As pessoas passavam. O Tino Júnior da Record, a Record é uma emissora popular que atinge um segmento popular do Rio de Janeiro. Ele fez uma enquete, 95% das pessoas apoiando a operação. Só o Lewandowski não percebe isso. Só o Lula não percebe isso. Mas setores da esquerda já estão percebendo. O prefeito de Maricá, o Quaquá, elogiou a operação. Ele entende da necessidade da operação. Porque ele sofre, Maricá. O Comando Vermelho invadiu a cidade dele para expulsar moradores do Minha Casa Minha Vida. Então ele sabe como isso é danoso para o pobre. Ele não é o Lewandowski. Ele é um cara que veio da favela. É proletário. É esquerda raiz. É o PT que odeia bandido. Que é aquele PT que anda de trem, de ônibus, né? Existe isso. Mas o PT sofisticado, o Lewandowski, né? Terno cortado, relógio bonito, fino, longeão, né? Desses problemas. Esse PT não reconhece isso. Por que não reconhece? Porque eles são malvados? Não, porque eles desconhecem mesmo a realidade. Eles vivem realmente em outro planeta. Total, assim, teóricos, né, cara? São pessoas que... E assim, eu diria que tem mais do que só do PT. Tem teóricos que não entendem da realidade. Na internet tem um monte. E uma parada que a gente tava conversando antes de começar o programa, que é o seguinte, que é o cara que não tá ali, ele não consegue entender mesmo. E eu sei disso, porque como eu tava lá até outro dia, e como você sabe, lá perto... Tua origem é essa, irmão. Tua origem é essa. Você morou lá perto da terra da capivara, né? Eu já te falei, os ratos lá são do tamanho de capivara. Não, eu andava lá no Jacarezinho, lá tinha uns porcos que pareciam umas Kombi, entendeu? Andando por ali. Já viu também? Você conhece isso.
E aí, o cara que tá ali, pro cara que tá ali, e eu já falei isso algumas vezes, mas talvez seja importante dizer hoje também, que quando você tá ali vivendo aquela realidade, cara, é aquela realidade que existe porque tu não conhece outra. Então, a partir do momento que eu saí dali, que eu fui entender que aquilo ali não era normal, beleza? Agora, o cara que não tá lá, o cara que não viveu aquela porra lá, ele não consegue entender que aquilo lá é real, entendeu? Que aquilo ali, quando sai na mídia, assim, uma operação começa que morreram 100 e tantas pessoas, aí vai pro Brasil inteiro. Mas morre gente lá todo dia na rua de trás do cara, né? Tipo, na rua de trás, no melhor lugar que eu morei lá no Rio, dia sim, dia não, tinha corpo, na Honório. Então, assim, não é... Honório foi o melhor lugar que tu morou no Rio de Janeiro? Cara, foi ali, cara. Pelo amor de Deus. Foi ali, Nem me fale o pior então, cara, por favor. Pior você sabe.